Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Aqui a gente vai falar num painel de Open Finance e Drex, novo nome do Banco Central para moeda digital. A gente tem aqui comigo Ponzoni e Bellini, depois a gente vai dar a oportunidade de cada um se apresentar. Bom, começando me apresentando, Ana Gonçalves, eu sou sócia do que a gente chama Digital Assurance and Transparency. Traduzindo toda essa sopa de letrinha, eu atuo muito com a auditoria externa, focada a riscos, controles, e aí, como a gente está falando do assunto novo, óbvio, minha área tem que estar bem envolvida e atualizada sobre o tema. Tenho um tempo de firma, não vou falar a idade, né, um pouquinho indelicado, e é bom eu me apresentar, né, como PwC. Eu sou Ana Gonçalves, tenho 1,68 m, estou vestida de preto, estou com uma sandália dourada, um pouquinho mais alta, cabelos castanhos e óculos arredondados e escuros. Ponzoni? Boa tarde, pessoal. Eu sou Luiz Ponzoni, sócio da PwC. Hoje estou na área de serviços de risco, fazendo aqui minha autodescrição. Eu sou um homem, cis, cabelos grisalhos, barba grisalha. Estou aqui numa calça azul, paletó azul um pouco mais escuro, camisa branca. É um prazer estar falando com vocês e recebendo aqui o Bellini Santana. Bom, boa tarde a todos. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Bellini Santana, sou um homem preto, sobrepeso, um pouco abaixo da média do Brasil, mas sou um cara legal. Eu estou no Banco Central há 25 anos e hoje eu estou como chefe do Departamento de Supervisão. Aí depois fala agora, fala outras questões do... Por exemplo, estou no Banco Central há 25 anos, além de ser chefe do Departamento de Supervisão, no Banco Central também participo da Comissão de Ética do Banco Central. Internacionalmente, eu estou como presidente do Comitê de Treinamento de Capacitação da Associação dos Supervisores Bancários das Américas e represento o Brasil também em fóruns internacionais, como no BAS, o Fórum de Cooperação para o Processo de Supervisão em Basileia 2, 3, que a gente faz também. E participo de algumas assistências técnicas do Fundo Monetário em países de desenvolvimento para implementação de supervisão bancária nesse país. É um prazer estar aqui. Bom, obrigado, Bellini. Obrigado a todos. Bom, pessoal, acho que desde cedo a gente está verificando, né, discutindo que, de fato, a gente está passando por uma profunda transformação nos serviços financeiros no nosso país, né? Nós enxergamos 4 forças principais nessa transformação. Acho que a primeira é cliente, né? Acho que o cliente puxa toda essa transformação. O nosso país é um país que ainda, né, apresenta um grande número de desbancarizados. Aliás, até mais do que desbancarizados, subbancarizados, né? Quer dizer, as pessoas às vezes até têm alguma relação, mas ela é muito subaproveitada, né? Esse consumidor, ele cada vez está mais educado, está cada vez mais interessado em ter uma experiência, né? E como a gente viu hoje de manhã, uma expressão que foi usada, né? É preciso conquistar o coração, né? Principalmente desse consumidor. A segunda força que a gente vê muito importante são as transformações tecnológicas, e é o nosso painel aqui hoje, né? As tecnologias têm propiciado o surgimento de novos modelos de negócio. Esses novos modelos de negócio é que têm engajado mais essa força, né? Que são esses clientes hoje subaproveitados, a gente pode falar isso. Uma terceira força é a concorrência, né? Porque isso tudo está interligado. O aumento da concorrência tem sido absolutamente perceptível, né? As barreiras de entrada, inclusive sobre o aspecto regulatório, têm sido flexibilizadas, né? Então, essa é uma força importante. E a quarta força, a gente não pode deixar de reconhecer, é o próprio regulador, né? Quer dizer, o regulador, o Banco Central, tem tido um papel importante nessa transformação tecnológica, nessa inovação, né? A gente vem vendo aí o sucesso muito importante do Pix, por exemplo, né? E agora todo o processo de Open Finance, que é uma jornada, né? Que talvez esteja atingindo assim, o seu momento principal de inflexão, né? De realmente uma adesão maciça e a conquista dos consumidores para o conceito, né, e os benefícios de Open Finance.
é isso que a gente quer ouvir um pouco do Bellini, né? Quer dizer, como é que ele vê o papel do regulador e o que a gente pode esperar nos próximos momentos aí em relação ao Open Finance. Né? Ok. Aqui. Bom, quando a gente está falando de inovação, eu não estou grávido, mas assim, quem é gordo, falar sentado não é um bom negócio. Então, eu vou falar em pé, eu vou usar a apresentação, aí me ajuda assim, para poder movimentar. Aqui a ideia é um pouco falar dessa nossa agenda, e como o tempo é curto, vou tentar meio falar diretamente aqui. Acho que o primeiro ponto que eu gostaria de comentar com vocês é que, mesmo o Open Finance parecendo, e é uma inovação, é um projeto de longo prazo. Então, a gente, até esse dia, a gente está comentando assim, como é que o Brasil está conseguindo esse processo de Open Finance num plano mais rápido e mais amplo do que a maioria dos países. Essa é uma das críticas que nós recebemos. Na verdade, o mercado hoje, de alguma maneira, ele fala do desafio de fazer o Open Finance nessa velocidade que o nosso cronograma está trazendo, mas também com essa amplitude de produtos e players para o mercado. Então, o que a gente fala? A gente está acreditando que isso é possível, porque nós criamos as condições para que isso pudesse ser feito. Então, se a gente pegar alguns marcos que eu acho fundamentais, desde 2001, quando a gente começa a falar da questão do sigilo, a lei do sigilo de dados. Isso, toda vez que a gente vai falar de compartilhar alguma coisa, eu preciso saber se realmente o dado que eu estou compartilhando com alguém vai para aquele objetivo, para aquela pessoa ou para aquela instituição. Então, esse foi um processo que já foi criando as condições para isso. A questão da portabilidade, eu acho até uma vantagem agora que eu vou comentar depois. O próprio Open Finance está trazendo mais eficiência para o processo de portabilidade de empréstimos ou de contas e tudo mais. Eu não vou falar de todas aqui não, mas acho que é importante aqui quando a gente pega aqui em 2013. Eu acho que aqui foi um momento disruptivo quando veio a lei das instituições de pagamento e dos arranjos de pagamento. Por que isso foi fundamental? Mudou todo o processo da relação do cliente com o sistema financeiro. Você começou a baratear o custo de entrada, até da questão da subbancarização, ou até da vergonha. Nós somos um país desigual. Então, as pessoas de baixa renda têm vergonha de ir em agência de banco. Aliás, muitas agências não são convidativas para pessoas de baixa renda. Então, era realmente o próprio sistema não era atrativo para a sociedade. Quando você criou a abertura de conta digital, aquela relação que você não precisava pagar grandes tarifas, você trouxe, de alguma maneira, condições de bancarização e de inclusão financeira para essa grande parte da população. E também facilitou o processo de abertura de relacionamento. Então, acho que, para mim, esse é um grande marco de tudo que a gente está conversando agora. É quando você começou a ter tanto alguns limites regulatórios como de supervisão, que viabilizou o crescimento de várias dessas instituições. Inclusive, hoje, como o pessoal contou nos painéis anteriores, nós já temos novas instituições que já fazem parte do grupo de grandes instituições do sistema financeiro. Isso surgiu com essa ideia de que eu preciso aumentar o acesso e a capacidade de operação da sociedade. Acho que isso foi importante. E aí, depois, nós começamos todo esse processo de relacionamento do cliente, o respeito às condições, suitability e outros pontos. E aqui, para não falar de tudo, aí eu tenho o Pix, eu acho que o Pix, além de ele também fortalecer essa questão da inclusão, acho que pode parecer já repetido, mas até nos sinais, assim, uma grave problema social, que são os moradores de rua, mesmo essas pessoas têm a chave Pix. Então, isso é um sinal de acesso ao sistema. E, realmente, hoje, até por questão de segurança, você não abre mais o vidro do carro no farol. Mas, se o cara te dá a chave do Pix, se você quiser contribuir, é viável. E ele também trouxe até para nós, do Banco Central, o maior conhecimento que a gente faz. A sociedade não sabia, assim, é o famoso a caixa preta do sistema. Então, acho que o Pix também trouxe um pouco mais, uma visão mais amigável do Banco Central para a sociedade brasileira. Então, acho que foi importante também de vários aspectos a questão do Pix. E ele começou a trazer, então, esse ambiente de possibilidade transacional por meios eletrônicos, mesmo para pessoas de baixa renda e de baixa educação digital. E esse é um problema ainda que nós depois temos que trabalhar, porque isso também impede o melhor uso dos serviços e até a questão de fraude que acaba trazendo os riscos associados a esse processo. E aí nós também trazemos aqui o que é ponto da nossa conversa, que é o próprio lançamento do Open Finance. Isso aqui vem numa agenda já de longo prazo do Banco Central de aumento da concorrência.
Então, um dos grandes objetivos do Open Finance é realmente você melhorar a questão da concorrência e de mais players, e você ter mais o dono da sua decisão de aonde você vai querer ter o relacionamento financeiro. E aqui, tentando chover no molhado para a maioria das pessoas, você tem o quê? O que é o Open Finance? Primeiro, é o compartilhamento, né? É você ser dono dos seus dados e você consentir para quem você quer o acesso às suas informações na busca de benefícios. Então, no fundo, se a gente tentar olhar, isso é você poder retirar do detentor, do banco ou da instituição que você tem um relacionamento financeiro, o poder de definir para onde vai, você devolve para o cliente esse poder e diz, olha, eu quero compartilhar com X, Y, Z. E esse consentimento, ele tem direito de arrependimento, né? O cliente pode ele cancelar esse consentimento quando ele achar conveniente, ou porque a relação não foi como esperado, ou o banco é obrigado a cada 12 meses validar esse consentimento. Então, para evitar também aquela questão da passividade do cliente. Eu acho que é importante esse processo de você poder realmente continuar avaliando a relevância ou o benefício que você tem com esse novo relacionamento. E aí, o que a gente está colocando como materialização do projeto estratégico? É realmente fomentar um processo de competição. Com a própria tecnologia, hoje é muito mais barato você iniciar uma instituição financeira. Uma instituição de pagamento, um SCD e vários outros processos. E as soluções tecnológicas hoje são mais acessíveis. Se a gente pensar 20 anos atrás, quando você fosse fazer uma instituição financeira, o investimento em TI, no parque de TI, era gigante. Então, só realmente grandes grupos ou grandes fortunas podiam pensar em iniciar um processo desse. Hoje em dia, até popularizou demais em alguns casos, que a gente tem que avaliar esse processo. Então, a ideia é essa, de você, com as condições que foram dadas, você realmente incentivar um processo de competição. E também encorajar novos entrantes com novas soluções. Porque, querendo ou não, nós temos o processo de incumbentes que tem um processo de legado ainda que é custoso a mudança. Assim, olha, custa mais e demora mais. Então, quando nós temos, às vezes, soluções mais localizadas, então você também não dá para você ter 10 mil contas para fazer tudo com várias pessoas. O Open Finance tende a ajudar as pessoas a terem vários relacionamentos para trazer benefícios para a sua relação financeira. Então, acho que quando você tem ideias boas, essas empresas vão conseguir alavancar seus negócios através de um acesso mais fluido das informações e do histórico de relação financeira ou de pagamentos que o cliente tem. E também a questão de aumentar a eficiência. Nós acreditamos que com essa redução de custos e com esse maior número de players, existe uma possibilidade de você aprimorar os processos internos. O que nós já vimos? Nós já vimos que a maioria das instituições, independente do porte, já estão olhando para si mesmas de maneira muito mais a revisar a sua capacidade de melhorar o atendimento ao cliente. Então, ele percebeu, qual que é o grande ponto hoje, se você falar com os clientes do sistema financeiro? É buscar a centralidade do cliente. Todo mundo sabe que, por exemplo, os estudos mostram que, em média, o brasileiro tem 4 ou 5 contas de relacionamento. Então, nós já sabemos que isso é a realidade que veio para ficar. Qual que é o grande ponto aqui? Quais serão as instituições que vão gerar um relacionamento, uma qualidade de serviço, uma eficiência de serviço, para que eu possa usar o seu app como centralizador das minhas finanças. Então, esse processo aí tende a quê? A incentivar uma maior eficiência dos produtos e dos serviços prestados. E também, como eu já falei, vem nesse rol de inclusão financeira, através de simplificação e barateamento dos produtos e serviços. E eu acho que o importante assim, é que não seja complexo e não seja exclusivo. Tem que ser inclusivo. Eu acho que é um processo que o nosso sistema financeiro ainda está aprendendo a fazer. Então, aquele processo lá do ESG que a gente falou de manhã, acho que é uma cultura que a gente ainda não mudou em termos de sistema financeiro de país como um todo. Aqui, eu acho que é importante colocar que o nosso sistema de Open Finance, ele, com os números que nós temos aqui, ele se destaca em qualquer lugar do mundo que você vai falar. Mas qual que é o problema, no final das contas? Esse crescimento não é tão perceptível para a sociedade. Nós aqui que estamos, nós não temos ainda a percepção dos ganhos que esse processo de Open Finance realmente agregou. Nós ainda estamos num processo de muito mais investimento do sistema
em uma agenda regulatória do que realmente na agenda de benefício ao cliente. Eu acho que essa é a nova fase do Open Finance. É quando as instituições conseguirem gerar produtos e serviços que realmente agreguem valor para os seus clientes. Aqui, como o nosso processo de Open Finance foi construído no Brasil? Primeiro, é um processo de construção colaborativa. O regulador, nós, Banco Central, em conjunto com os reguladores, nós determinamos as regras gerais de como deve funcionar e até, de alguma maneira, foi uma certa imposição de participação de alguns players, porque se fosse, às vezes, democrático, não ia acontecer da maneira ou da amplitude que nós desejamos. Então, nós definimos as regras gerais, mas toda a estrutura de governança e todo o processo de construção das regras é feita pelas cadeiras. Então, nós instituímos uma governança onde existe uma participação de vários segmentos do sistema financeiro, que eles chamam as cadeiras, e essas cadeiras decidem num colegiado ou num conselho consultivo do Open Finance a implementação e as prioridades que eles vão construir. Aqui eu acho que até um ponto de história, nós começamos o processo de Open Banking, olhando o Brasil, o sistema financeiro, bancário e as instituições que aqui atuam. Mas até olhando um pouco, até naquele painel do pessoal da SUSEP, no Brasil, o sistema financeiro, os conglomerados financeiros, eles são muito relevantes em outras áreas também da nossa vida. Então, as grandes seguradoras, grande parte delas, estão em conglomerados financeiros. Então, a questão da necessidade de você ampliar esse processo de todos os serviços trouxe a mudança de Open Banking para o Open Finance. Então, o Open Finance que nós estamos trabalhando em conjunto com a SUSEP, com a CVM, é trazer todo esse ecossistema de finanças e seguros e capitalização para um ambiente como se fosse um super app que nós pudéssemos realmente compartilhar nossos dados e fazer esse tipo de transação. Não só bancária, mas de seguro, capitalização, mercado de capitais, de uma maneira muito mais eficiente e mais fácil para os clientes. E aqui, qual que é a nossa ideia aqui dos impactos? Aqui, primeiro, nós acreditamos que já existem algumas vantagens quando a gente realmente vê os prestadores de serviços trazendo, é você realmente começar a ter, na hora de comprar um bem, você já conseguir escolher benefícios nessa compra e até a oferta de soluções tecnológicas para esse processo. Um exemplo, até o próprio Luiz falou hoje do seguro por tempo específico do celular. Isso são soluções que, se você conseguir fazer plugado em vários bancos, vai ser um benefício para os clientes também. Nós temos a questão da classificação de despesas. É você conseguir organizar no seu orçamento onde você está gastando mais. Como a gente está falando de educação financeira, planejamento, onde eu preciso realmente mudar o meu perfil de compra ou de despesa para poder ajustar o meu objetivo de longo prazo. Aqui tem uma série de pontos, aqui eu estou preocupado com o tempo, eu vou correr, mas a ideia é assim, são vários benefícios que podem ser agregados por essa visão. E também acreditamos que o Open Finance ele acaba induzindo e obrigando um aperfeiçoamento dos modelos de crédito. Porque se eu sei que eu terei mais concorrentes acessando os dados financeiros do meu cliente, eu tenho que aprimorar o meu modelo e a assertividade desse modelo para ver se eu realmente não estou recusando clientes que outros bancos estariam interessados em aceitar. E aqui nós já observamos de maneira ainda tímida, mas um número relevante de operações de crédito que seriam recusadas no processo anterior, que hoje o aperfeiçoamento de alguns modelos de crédito já perceberam que esse sim é um cliente que vale a pena você manter, ou então o outro operador aprovou o crédito. E a questão da simplificação do onboard e portabilidade, como eu já comentei. E aqui eu acho que já falamos do processo disso. Aqui os grandes números, acho que como a gente vai compartilhar a apresentação, não preciso falar, mas que assim, esses são números relevantes, não só para o Brasil, mas em termos mundiais, são números representativos e que trazem o sucesso dessa estratégia. Aqui também, esse quadro aqui, é para mostrar o aumento da eficiência do processo de troca de dados e de consulta da instituição que pede acesso às informações do cliente. No início, nós tivemos muita rejeição desse pedido. Hoje, você já vê uma melhoria na eficiência nos níveis de sucesso dessa relação.
E aqui, riscos e oportunidades, acho que o importante aqui é colocar que realmente é um processo disruptivo. Então, como nós temos uma agenda também que é concorrente e reconhecida do lado supervisor, nós temos uma agenda com muitas ações regulatórias de eficiência que impactam as mesmas áreas dos bancos. Então, é um desafio, é a capacitação das equipes de vocês e nossas para que a gente possa implementar com segurança um processo que é tão disruptivo para o sistema financeiro. Eu paro por aqui. E você permite complementar, Bellini? A gente falou muito da questão dos vários players nesse processo, né? Porque quando você está abrindo os dados, você não está falando de um banco. Você está falando de um banco, está conversando com outro banco e está transacionando várias informações por meio dos APIs, que são os applications ali. Isso traz alguns riscos também, né? Então, quando você fala da confidencialidade do banco, né, dos dados, como que eu garanto que, no final do dia, o meu ambiente, onde eu tenho a minha segurança e a minha governança, vai passar essa segurança, essa governança para os outros players? Então, é muito complexo, né? E você fazer a operação, né, que é o que a gente chama muito de interoperabilidade, a operação entre diferentes players, porque você tem que ter uma segurança do lado de tecnologia, porque você está falando em grandes volumes e grandes números ali de informações, assim como a questões de cyber, que é um ponto que nunca, né, deixa-se de existir e cada vez mais importante, onde todos os presentes ali eles têm que estar confortáveis e com uma governança bem apropriada. Então, quando a gente fala do lado de riscos, né, e a gente fala muito do papel aqui do regulador e também do auditor e dos outros players do mercado, é a gente entender o que está acontecendo, para onde a gente vai caminhar, porque inovação a gente quer, temos vários benefícios, mas a gente também tem que cuidar dessa governança e desses riscos. E aí, em outra partida, né, a gente também está falando muito da questão da moeda digital. Pensando que hoje, né, o Pix já foi uma grande inovação, pensando na transação que hoje a pessoa tem até na rua, né, você falou da pessoa de rua que ela tem lá a plaquinha Meu Pix para fazer a transação, a gente também tem a questão da moeda digital, que ela traz vários aspectos, né? A gente fala muito em tokenização, que você vai comentar um pouquinho, a gente fala do aspecto da comparação com a criptografia dos dados ali, como que você garante esse tangenciamento ali das informações. E também eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual fase que está hoje do Drex, né? Porque muitos não sabem, mas já tem um piloto de algumas entidades e bastante entidades ali grandes participando. E qual que é o futuro, né? Porque ainda não está go live, ainda não entrou em produção. Então, se você puder explicar um pouquinho, acho que todos estão curiosos por isso. Eu também estou. Não, mas na verdade, eu acho que o Drex a gente dá muito um trabalho em progresso, né? Acho que nós temos um esforço muito grande. Eu acho que a primeira pergunta que o pessoal fala, mas por que o Banco Central está tão interessado no Drex se já tem o Pix? Não é a mesma coisa? Eu acho que o primeiro conceito básico que eu acho fundamental para a gente começar a conversa é lembrando, o Pix, na verdade, ele é um arranjo de pagamentos, né? Então, nós temos, assim, naquela linha do tempo que eu tinha comentado, nós criamos lá atrás o moedeiro eletrônico, né? Então, muitos de nós, eu, por exemplo, tenho, além da minha conta normal, eu tenho um cartão de uma carteira que eu só deixo lá o dinheiro para fazer os pagamentos, então, usar no dia a dia. Então, você criou o conceito de carteira eletrônica. Então, você já estava isso pronto. O Pix, na verdade, ele foi um arranjo para que a gente pudesse fazer esses pagamentos de maneira instantânea. Então, foi uma evolução. Então, o Pix ele não é uma moeda. Ele é um arranjo de pagamento que viabiliza a execução das transações financeiras ou de pagamento. O Drex é, de fato, uma representação eletrônica do real. Então, acho que... Porque eu falei isso no começo, porque essa é uma das primeiras perguntas que até questionando a necessidade. Mas, realmente, nessa visão de evolução, o Drex, a nossa expectativa é que, realmente, ele comece a trazer muita eficiência e até economia em várias operações ou transações que a gente vai discutir. Eu vou levantar para poder ver aqui agora. Não é só por causa da barriga, não, mas só para poder ver melhor. Mas assim, eu acho que nós começamos em 2021 a questão das diretrizes do Drex, né? Então, o ponto, assim, nós estamos cientes, né, como eu falei antes, que nós já temos uma agenda bastante desafiadora. E o Drex, ele tem, além dos desafios normais, ele é uma mudança de cultura também para nós. E veio num processo também que a gente estava olhando já, um crescimento muito forte das criptomoedas, né? E isso também foi uma discussão para nós como supervisores. Qual é a confiança que eu tenho? Assim, eu sempre brinco o seguinte,
Todo mundo gosta de inovação. Todo mundo quer fazer tudo que é novo, até dar problema. Quando dá algum problema, alguém perdeu dinheiro, onde estava o supervisor, onde estava o regulador, que não fez nada, eu perdi meu dinheiro, tem que processar esses caras. Então, é um processo que a gente começou a olhar, primeiro para entender, né? Acho que tirando qualquer preconceito, a gente tem que entender todo esse processo das moedas, das criptomoedas, moedas digitais, o conceito de blockchain. Esse é o ponto também, né? Nós precisamos aprender novas tecnologias que viabilizaram novas formas de você construir um sistema financeiro. E o blockchain realmente ele trouxe várias inovações, e nós começamos a olhar, e aí, que tipo de utilização eu posso dar para essa tecnologia que parece segura e parece realmente trazer benefícios para que a gente pudesse avançar nessa linha. Então, em 2022, nós começamos a fazer uma análise mais detalhada dessas possibilidades e fizemos, não sei se todos conhecem, no Banco Central nós temos o LIFT, né, que é um laboratório de inovações financeiras e tecnológicas. A ideia desse LIFT é trazer projetos para que a gente possa ajudar a desenvolver e fazer uma mentoria desses projetos para verificar a viabilidade e a utilidade dessas ideias. Tem muitas ideias que surgem, mas que, na verdade, não vão para frente. Então, em 2022, nós lançamos o LIFT Challenge para o Real Digital. Recebemos vários players, várias entidades que se qualificaram para esse processo. E nós tínhamos de tudo, desde bancos, incumbentes, negociadores ou brokers de criptoativos, tínhamos instituições de pagamento, tínhamos uma variedade muito representativa de entidades que participaram desse LIFT, que foi muito bom. E cada uma delas trouxe algum tipo de proposta de soluções dentro da sua área. Então, tivemos algumas que foram processos ou ideias de finanças descentralizadas. Tivemos algumas que foram as mais frequentes. Era como você poderia utilizar o Real Digital em pagamento de compra, o débito para pagamento, quer dizer, quando você vai comprar alguma coisa. Também tivemos como utilizar esse processo do Real Digital na tokenização de vários ativos. Quer dizer, foram uma série de propostas que nós entendemos. Ok, nós realmente temos viabilidade de uso e de eficiência para que a gente pudesse usar as tecnologias disponíveis para esse tipo de moeda. Tanto que nesse momento, o Banco Central decidiu que a tecnologia seria aquela da Ethereum, que é a Hyperledger, eu não sei falar direito, eu sempre esqueço, é a Bizu, né? Então, que é a tecnologia que foi considerada a mais adequada para suportar a transação do Drex. E aí nós percebemos os resultados dessas lições aprendidas e nós começamos a revisar esse processo. Então, esse é outro ponto que é importante. Nós estamos com cuidado de cada passo que estamos adotando para ver se faz sentido e a própria aceitação dessa mudança pela sociedade. Com essas lições aprendidas, então, agora em março desse ano, nós fizemos o início dos testes piloto. Nós convidamos 15, a ideia inicial era de 10 a 12, e nós qualificamos 15 consórcios, que participam bancos, instituições de pagamento e outras empresas provedoras de serviço, para fazermos um piloto de aplicação do Drex dentro dessa tecnologia, com propostas que esses consórcios trouxeram para a nossa ideia. E qual que é o nosso mantra? É a segurança. Né? Então, é realmente verificar se essa tecnologia de blockchain realmente garante essa segurança. E um ponto até que nós... essa semana, o Fábio Araújo, que é o nosso colega que está coordenando esse processo, eles perceberam que ainda nós temos algumas questões de LGPD que não estão tão claras. Então, isso até atrasou, e deve atrasar alguns meses esse processo piloto, para que a gente não incorra em nenhum tipo de risco que possa desqualificar o processo. Então, você veja que nós estamos olhando, mas dá um passo, avalia, se for necessário. Sem paixão, a gente volta, mas acho que a ideia é que esse piloto ele realmente traga um avanço significativo da implementação do Drex no Brasil. E aqui, o piloto, que eu acho que é importante que nós estamos colocando, e até começar simples. Né? Qual que é a nossa ideia aqui? Começar, primeiro, com 3 pontas. Né? Então, você vai ter o comprador. Nós estamos fazendo a aplicação disso
e já trazendo também a própria Secretaria do Tesouro. A ideia é que a gente faça pilotos de transação de títulos públicos, né, com a utilização do Drex, e ver como essa moeda vai funcionar e vai trabalhar para ser realmente mais eficiente para o processo. E o que a gente tem aqui também, acho que esse slide me ajuda a explicar. Qual que é o objetivo do Drex inicialmente? O Banco Central ele não vai tirar dos bancos esse processo de ter as contas e o dinheiro dos clientes nas suas contas. O Drex do Banco Central ele tem o foco de atacado. Então, as contas reservas das instituições estarão em Drex no Banco Central. E o Banco Central as contas nossas do banco, ela vai sofrer como se fosse uma tokenização do Drex, que aí é a conta do Drex Varejo. Então, o Banco Central não vai ter o Drex Varejo. Pelo menos esse não é o objetivo. A ideia é que a gente tenha todo esse processo de garantir a questão da construção das moedas, a valorização, acompanhamento, e que os bancos tenham essa transação do interbancário. Um dos pontos que a gente considera que no futuro pode ter um benefício grande é quando a gente fala de orçamento público. Como eu tenho uma rastreabilidade do blockchain, então você começa a ter uma visibilidade maior de todas as transferências dos recursos públicos pelos vários entes subnacionais ou até pagamentos. Então, são processos que a gente acredita que atacado faz muito sentido. E uma vez que esse dinheiro estiver nos bancos, o banco vai fazer a tokenização desse Drex para que coloque nas contas individualizadas, e esse Drex varejo nos bancos é que será utilizado por nós nas nossas negociações do dia a dia. Ok? Então, acho que esse ponto aqui é importante colocar aqui. Quando eu estou falando desse piloto, eu já estou trazendo o quê? Uma visão de país. O próprio governo, o próprio Ministério da Fazenda já está participando dessa construção de como entender o Drex na negociação de títulos públicos e outros processos do nosso dia a dia. E aqui, é só tentando colocar um pouco esses mantos, acho que vale a pena só pegar um a um. Quando eu falo aqui, por exemplo, de abrir espaço para os novos provedores de serviços. Quer dizer, nós entendemos que existem vários processos, vários serviços que podem ser viabilizados, assim como as próprias IPs trouxeram. O Drex deve alavancar ainda mais possibilidades. Acho que até colocando um ponto que acho que, para mim, é bem disruptivo, é a questão dos contratos inteligentes. Né? Quando você tem o Drex, que é uma moeda programável, por exemplo, acho que a maioria de nós aqui já teve aquela situação de comprar ou vender um carro, e aí quando você vai na negociação, aí chega aquele momento que todo mundo vai junto no cartório para poder, só vai reconhecer a firma se chegou o dinheiro na conta. Né? Então, esse processo ainda é muito ineficiente. Uma das questões que a gente acredita que essa programação da moeda vai viabilizar que você faça contratos que fiquem vinculados a acontecimentos de outros eventos. Então, você vincular esse pagamento, a gente já tem falado de trazer a internet das coisas e também a questão dos protocolos para um processo onde você vai colocar isso nos contratos, que vai simplificar e baratear a execução desses contratos, e aí você vai ter você só vai finalizar a transação quando vários eventos concorrentes acontecerem no tempo que deveria. Então, acho que isso é um ponto relevante no nosso processo. Acho que é isso. Tentei. O prazo estou cumprindo. Tá. Ô, Belini. Se deixasse, a gente ia deixar você falando mais aqui, né? Temos muitos temas. Eu acho que uma das questões aqui, quando chama a atenção, a gente falou bastante dos benefícios, né? Mas qual o principal risco que vem da cabeça como regulador? E depois eu passo para você, Ponzoni, como, né, do lado de auditoria independente e de riscos. Qual o principal risco ou riscos que vem à sua cabeça que a gente tem que ficar atento e tem que cuidar para que no final do dia, você já falou alguns exemplos aqui, para a gente mitigá-los? Eu acho que o principal risco pode parecer repetitivo, é o próprio risco de cyber. Acho que, e assim, aí eu colocaria, ampliando, é a própria capacidade de processamento da nossa indústria. Né? Então, hoje você já vê uma necessidade muito maior de processamento pelo próprio desenvolvimento do sistema financeiro. O próprio Pix hoje, se você olhar o número de transações diárias que a gente tem de Pix, ela consome um volume grande de processamento. Então, eu entendo que, primeiro, o grande risco é a compreensão da sociedade do que é essa nova representação do real, e você ter capacidade de entender esse uso. Mas eu acho que assim,
bem rápido. Uma prioridade que eu tenho trabalhado hoje no Banco Central é a questão de fraudes e golpes contra clientes. Então, se eu já estou com um processo forte, falando de PIX, então, se eu não tiver educação digital, processos de segurança das instituições financeiras e uma capacidade de monitoramento e processamento, eu corro o risco de você trazer um colapso muito forte. Então, acho que o processo de... A infraestrutura tecnológica talvez seja, e a cultural seja um dos maiores riscos que eu vejo. Ponzoni, se você quiser... Não, a gente gosta de olhar também risco pela ótica das oportunidades, né? Então, eu acho que existe aqui uma imensa oportunidade para os atores do sistema em conquistarem esse cliente, né? A sociedade vai precisar ser educada. E como que a sociedade é educada, né? Ela é educada através da apresentação de casos de uso que tragam reais vantagens para o usuário, né? O brasileiro está muito disposto a compartilhar a sua informação. É cultural, né? Mediante um benefício, né? Então, eu acho que a gente tem aqui, primeiro, uma grande oportunidade dos atores do sistema realmente trabalharem casos de uso, trabalharem experiências de valor para os consumidores, né? A gente hoje de manhã viu um exemplo, quando o BRB e Flamengo, né, apresentou aqui a situação da plataforma. Muito negativo, né? Não é? A gente, né, esqueceu as cores, né? Olhou só para o emblema do cliente, está muito bom. Mas então acho que aqui tem uma oportunidade enorme, né, de realmente acelerar, e são momentos assim que permitem essas mudanças em patamares de competição e de posicionamento, né? Foi falado hoje, né, acho que pelo John Garvin, né, que é interessante ver no Brasil que a quarta instituição é uma instituição nova, né? Que ela já vem e conquistou o seu espaço dessa forma, né? Apresentando casos de uso, apresentando situações de benefício e de inclusão, né? O Drex, no final do dia, ele está na mesma linha do Open Finance, né? Na busca de inclusão, na busca de maior, inclusive, justiça social financeira, né? Então, acho que é um momento incrível, né? Os riscos, a gente sabe quais são, né? Naturalmente, os riscos associados à segurança cibernética e associados ao crime cibernético, né? Como você falou, né? Os esquemas de fraude que precisam ser combatidos, né? Mas eu acho que o grande papel aqui, não só do regulador, mas principalmente dos atores, é educar e conquistar a população para a participação, né? A gente tem um número imenso de pessoas já que aderiram ao Open Finance, mas que a gente tem dúvidas, né, se estão efetivamente utilizando e recebendo benefícios, né? Então, acho que essa é a grande oportunidade, Ana. E se permite, eu adicionaria a questão da confidencialidade, LGPD, porque quando a gente olha para grandes players falando no mercado, eles também têm a dúvida de como que isso vai ser gerenciado e como que eles garantem essa confidencialidade. A gente tem, por exemplo, no Open Finance, a mandatoriedade de a cada 12 meses você dá o seu consentimento, mas seu dado está ali e sendo compartilhado entre diferentes players. E falando entre diferentes players, eu acho que uma das questões dessas novas inovações é que não é que a instituição ela vai produzir de ponta a ponta aquele produto, mas sim, eventualmente, se conecte a um outro player, por exemplo, de blockchain ou tokenização, para operacionalizar aquela questão. Do lado do Banco Central, como que você enxerga essa conectividade? Porque aí você está falando de um ambiente regulado, o banco, que vai atuar muitas vezes com outro player de tecnologia, e como que você vê o risco relacionado a isso? Depois eu passo para você também, Ponzoni. Eu acho que, na verdade, essa é a grande mudança que deve haver não só do lado do supervisor, como do próprio operador. Acho que, como a gente conversou todo esse processo, a gente não pode mais olhar o cliente como o dono da conta corrente, apenas. Eu penso que, assim, acho que um dos objetivos do Banco Central é que a instituição que pretende olhar para o futuro está realmente relevante daqui 30 ou mais anos, ela tem que, ao perceber que ela não é mais dona de toda a vida financeira, do início ao fim, do cliente, e que ele não vai ter mais apenas
o cartão de crédito, ou a conta corrente, ou o empréstimo, ele tem que ser relevante para todo esse processo. Assim, eu não estou mais falando apenas de serviços financeiros. Hoje, grande parte das instituições já investem em marketing de marketplace. É você trazer o cliente para o seu web. Então, para mim, como supervisor, acho que o grande risco e oportunidade são as instituições que... o nosso processo hoje é o quê? É avaliar o modelo de negócio das instituições. Esse é o nosso grande ponto. É como eu falo assim, hoje o trabalho do Banco Central não é mais olhar compliance. Compliance é o piso. Se você não tem compliance, eu nem vou falar com você. Eu vou te obrigar a estar em compliance. Eu olho o modelo de negócio e a melhor prática que você usa para os seus negócios do modelo que você decidiu. Então, se a gente olhar dessa forma, as instituições elas estão sendo induzidas a revisitar a sua estratégia de relacionamento. E como ela vai garantir ou vai buscar essa principalidade com o cliente. E essa busca traz riscos também, qual a suitability, qual a sua realmente capacidade de trazer benefícios para o cliente. Então, acho que, para nós, como supervisor, a gente fica preocupado assim, com a parceria, na questão do risco de contágio para a instituição. A gente fala assim, apesar de você não ser dono daquele negócio, você tem o step-in risk de algumas instituições e de algumas operações. A ideia é que a gente olhe, nessa busca de centralidade, quais são os controles e mitigadores que as instituições estão aplicando para avaliar o seu parceiro. Aí eu posso falar também de PLD, falar de questão de fraude. Todos esses riscos que nós falamos aqui, eles, de alguma maneira, eles devem estar também na conta do operador que vai buscar centralidade. Se eu quero buscar centralidade, então eu vou ter que buscar uma gama de opções. Mas a que custo essa gama? Então, acho que esse é um ponto. Aí, se você me permite complementar, eu acho que o mercado ele precisa amadurecer no sentido de compliance, por mais que seja a base, quando a gente coloca novos players, nem sempre eles estão no mesmo nível de maturidade, até porque eles não são regulados, embora eles atendam o regulador. E eu acho que, nesse sentido, quando a gente tem outras pessoas olhando no ecossistema, no caso, um auditor independente ou outras funções ali, a gente consegue também avaliar essa transparência do sistema, vendo o ambiente de controles internos, como eles estão operacionalizando, não só nos aspectos, muitas vezes, estou falando aqui no aspecto de risco relacionado a cyber, mas outros que fazem a operação funcionar, para, no final do dia, todo o sistema ele cooperar de maneira adequada e eficiente. E aí eu passo para você, Fonzoni. Eu, sim, super concordo com o que vocês falaram. A gente fala muito na PwC que, na verdade, gerenciamento de risco, resiliência, é uma capacidade estratégica, que é aquilo que vai permitir você abraçar novos negócios, abraçar novas formas de trabalhar. Quer dizer, quanto mais preparado, mais resiliente, mais preparado a organização tiver, ela, inclusive, vai ser mais ágil, ela vai ter condições de embarcar na inovação tecnológica com mais rapidez, com mais segurança. E, então, eu sou uma pessoa de risco, mas com uma cabeça extremamente entusiasmada com tecnologia, com o futuro que a gente tem pela frente. Não acho que isso seja um paradoxo, não. Eu acho que a gente tem que preparar as organizações para poder dar esse salto, que eu acho que está muito próximo da gente ter no sistema. Drex é algo que a gente vai... inevitável, que a gente passe a conviver com uma moeda estável do Banco Central brasileiro no nosso dia a dia, não digo esse ano, no próximo, mas muito em breve, então, eu vejo realmente um momento super importante de inovação no sistema, Bom, eu acho que, se deixasse, Belina, a gente estaria aqui perguntando muitas coisas. Eu acho que as conversas antes e durante aqui é muito valioso para nós. Eu acho que eu agradeço a sua presença. Eu acho que ter essa visão do lado do regulador e que está operacionalizando tudo e fazendo com que a inovação chegue no nosso sistema bancário é muito bacana. Então, do meu lado, gostaria de agradecer a presença de todos. Caso vocês tenham alguma dúvida, porque eu acho que o tema ele é muito relevante e muito novo, a gente vai estar à disposição depois. E aí eu passo para você, Fonzoni. Pessoal, muito obrigado por estar com a gente aqui, logo depois aí do almoço, Acho que a gente fica, porque a gente tem na sequência aqui a discussão sobre reforma tributária, não é isso?
né? E agradecer ao Bellini e passar ao Bellini aí as últimas palavras e a saudação final dele. Obrigado, Bellini. Bom, obrigado, eu queria agradecer a todos. Realmente, como eu falei, para nós do Banco Central é um princípio, é a comunicação. Então, eu agradeço o convite, poder trazer aqui a nossa percepção desse assunto. Realmente é uma agenda estratégica, mas a gente acredita que é uma agenda positiva. Sabemos os desafios para o sistema financeiro, mas a vida também nos traz desafios para que a gente possa avançar. Então, obrigado a todos e obrigado por nos escutarem. Um abraço.